Olá, amigos do Grupo Lidera. Nesse vídeo aula, nós vamos falar sobre os estágios de uma pandemia de uma maneira bem didática para esclarecer à população e também os profissionais de saúde esses jargões epidemiológicos que têm sido utilizados na mídia e também por autoridades sanitárias e também para que possamos compreender a importância das medidas de isolamento social para a contenção da pandemia do coronavírus no Brasil. Para iniciar o nosso vídeo, a gente vai fazer uma pequena contextualização de como surgiu o vírus até a situação que estamos vivendo atualmente. Então, em 31 de dezembro de 2019, um grupo de casos de pneumonia de etiologia desconhecida foi relatado em Wuhan, na província de Hubei, na China. Em 9 de janeiro de 2020, o CDC da China, o Centro de Controle de Doenças da China, relatou um novo vírus como agente causador daquele surto. E essa doença ficou conhecida como a nova doença de coronavírus 2019, popularmente conhecida por Covid-2019. Depois disso, em 30 de janeiro de 2020, a OMS decretou emergência global. Nessa ocasião, já existiam 7.736 casos confirmados na China, com 170 mortes, e a doença já estava espalhada em 18 países, com 82 casos confirmados. Então, quando a OMS decreta emergência global, era pelo potencial epidêmico e de disseminação que essa nova doença, causada pelo Covid-2019, tinha. Entretanto, não demorou muito, no dia 11 de março, a OMS já decretou que o mundo estava vivendo uma pandemia. E o que é uma pandemia? É uma epidemia de grandes proporções que se espalha em vários países e em mais de um continente. A situação em 11 de março de 2020, quando a OMS decretou pandemia, era a seguinte: já existiam 118.598 casos do Covid-2019 relatados no mundo e em mais de 100 países. Então, vocês estão vendo aí o gráfico, onde tem esse marcador vermelho, já eram casos confirmados do Covid em 11 de março, já estava espalhado em quase todos os países. Desde o final de fevereiro, a maioria dos casos que estavam sendo relatados eram fora da China, com uma maioria crescente deles relatados nos países da União Europeia. No Brasil, os primeiros casos confirmados foram nos dias 26 de fevereiro de 2020. Foi o caso de um homem de 61 anos que voltou de uma viagem da Itália, ou seja, era um caso importado. E aí, na epidemiologia, a gente fala em caso importado quando a pessoa não pegou a doença no seu local de origem, no caso, no Brasil e em São Paulo. Ele foi infectado com coronavírus lá na Itália. E aí, por isso que a gente diz que são casos importados. No dia 27 de fevereiro, um segundo caso foi confirmado em São Paulo, também de um homem de 32 anos que tinha estado em Milão, na Itália. E a partir daí, os casos do coronavírus no Brasil começaram a aumentar, porque começou a haver transmissão local, ou seja, as pessoas que vinham infectadas do exterior começaram a transmitir para as pessoas de sua convivência ou para outras pessoas que estavam aqui no Brasil. Então, inicia aí no dia 26 de fevereiro, a menos de um mês, os casos de coronavírus no Brasil. Em relação à situação atual de casos confirmados do Covid-2019 no mundo, a gente pode ver aqui pelo mapa que está espalhado em vários países e continentes do mundo, num ritmo crescente, com vários países afetados. E na maioria desses países já foi estabelecido o que a gente chama de transmissão comunitária. E isso significa que em poucas semanas ou até dias ocorre a explosão de casos, como o que aconteceu na Europa, especialmente na Itália, onde já tem mais de 41 mil casos confirmados e mais de 3 mil mortes, como vocês estão
podendo ver aqui, e na China. Então, situações semelhantes a essa da Itália podem ocorrer em poucas semanas ou em poucos dias em outros países. Já que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a maioria dos estados já tem casos confirmados e já foi confirmada a transmissão local e comunitária. Em relação ao Brasil, a gente tem aqui um total de 621 casos confirmados e 6 mortes até 12h43, do dia 3 de março de 2020. Hoje, 20 de março de 2020, existem no mundo 254.653 casos confirmados do coronavírus no mundo. A China e a Itália são os países que reportam o maior número de casos. Atenção aqui especial para a Itália, que é muito menor do que a China e já relatou metade dos casos da China. Então, realmente uma situação crítica de esgotamento do sistema de saúde, de escassez de alimentos. E também, na Itália já houve mais mortes do que houve na China. A Espanha também, os países europeus, de uma maneira geral, têm sido atingidos por essa pandemia do coronavírus. E já na Itália já se registra um número de mortes maior do que o número de mortes na China. Se você for comparar a população da Itália com a China, a mortalidade lá, a gente vai ver aqui a taxa de mortalidade, está quase o dobro do que a taxa de mortalidade da China. Mas tem notícia boa, dessas 254 mil pessoas que foram infectadas, 87.351 se curaram dessa infecção pelo coronavírus. A estimativa da taxa de mortalidade da infecção pelo coronavírus é de 4,1% na população mundial, mas há diferença entre os países. Na Itália, por exemplo, essa taxa de mortalidade está chegando na casa de 8,3%. Um artigo publicado recentemente no The Lancet, que utilizou dados da OMS sobre o número acumulado de mortes, chegou à conclusão que a taxa real de mortalidade na China era de 5,6% e a taxa de mortalidade fora da China era de 15,5%. Então, esse artigo foi publicado no dia 12 de março e essas taxas de mortalidade mudam todo dia porque depende do número de casos confirmados e do número de mortes, e ainda está estudando e isso aí é uma taxa que possivelmente vai variar. E aí, importa para a gente conhecer os estágios de uma pandemia e saber em que momento nós estamos aqui no Brasil. Então, no estágio 1, onde ainda são conhecidos os casos, é possível rastrear as pessoas que estão infectadas e os seus contactantes, realizar testes para confirmar, ou exames laboratoriais para confirmar essa infecção e isolar tanto os infectados quanto os contactantes. Nesse momento, se utiliza as chamadas medidas de contenção. Essas medidas são adotadas no início de uma epidemia para evitar o contágio do resto da população. E elas buscam erradicar o vírus. Nessa fase, os principais atos são o rastreamento por meio dos exames laboratoriais para a doença e o isolamento. Um exemplo de sucesso que conseguiu conter a epidemia ainda nesse primeiro estágio foi a Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul, ela conseguiu controlar o quadro da doença por meio da contenção. Mas, para isso, realizou 196 mil testes ou exames laboratoriais nos infectados e contactantes e passou a monitorar os infectados e contactantes. A aplicação desses testes massivos foi definitivo e essencial para que a Coreia conseguisse conter a epidemia ainda no estágio 1. Vale ressaltar também que o país, até o dia 20 de março, tinha 8.852 casos confirmados e apenas 94 mortes. No estágio 2, nem todos os casos são conhecidos.
Ou seja, não é mais possível saber as pessoas infectadas e os seus contactantes, e nem rastrear todos eles. Então já ocorre transmissão de pessoa a pessoa, que é chamada de transmissão local, e o início da transmissão comunitária sustentada. Nesse sentido, não é mais possível realizar o rastreamento de todos os infectados. E aí tem que ter uma preocupação muito grande nesse estágio e atenção aos grupos de risco, principalmente os pacientes idosos, as pessoas que estão em instituições de longa permanência e também as pessoas que apresentam algum tipo de comorbidade, porque são um grupo de risco que podem desenvolver a doença na sua forma mais grave. Nessa fase, apesar de não ser possível evitar todos os contágios, o objetivo são realizar medidas de mitigação para diminuir o avanço da pandemia, sem necessariamente detê-la. Então é nessa fase que a gente consegue achatar a curva. O que os especialistas estão dizendo, essas medidas visam achatar a curva, ou seja, diminuir o número de casos e o pico daquela curva, para que dê tempo para o sistema de saúde atender as pessoas que precisam e se organizar para atender a demanda e o fluxo desses novos pacientes. Nesse estágio, algumas ações como suspender aulas, fechar lojas, restaurantes, cancelar eventos esportivos, congressos, shows e espetáculos devem ser realizadas, ou então o número de casos vai explodir, como aconteceu na China e na Itália. Atualmente, nós estamos nessa fase no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. É preciso ter atenção e cautela, porque a mitigação, assim como a contenção, pode ser insuficiente para diminuir o contágio, quando adotada tarde demais. Então, o ideal é que todos os governadores e prefeitos ativem seus planos de contingência e as medidas de mitigação para diminuir o total de infectados. Já no estágio 3, já não é possível mais saber a origem epidemiológica dos casos, então a pessoa sai e volta doente para casa, o vírus está circulando no ar, nos ambientes, nas superfícies. É muito importante nessa fase de transmissão comunitária, quem precisar sair, adotar as medidas de prevenção que estão sendo aí disseminadas pelo Ministério da Saúde, como lavar as mãos, ou mesmo usar álcool em gel, manter a distância, de 2 metros para uma pessoa, porque é um vírus que é possível passar pelo contato, e não levar as mãos ao olho, nariz e boca, para evitar a contaminação. Essa fase, que é o estágio 3, é onde ocorre a transmissão comunitária sustentada. E aí já não é mais possível rastrear todos os infectantes e contactantes, e a quarentena fica obrigatória para toda a população. Exames laboratoriais devem ser aplicados em massa para descobrir quem são as pessoas que estão infectadas e iniciar o tratamento, a fim de que pessoas não transmitam mais para outras pessoas e a gente possa quebrar a cadeia de transmissão, tendo uma segunda fase depois desse pico, de casos novos, que vai ser a diminuição dos casos e o controle da pandemia. Então, quanto mais cedo os estados e municípios adotarem essas medidas, menos casos de coronavírus irão ter. Mas também é preciso que a população colabore e compreenda que essa luta não é só das autoridades sanitárias, não é só dos prefeitos, nem é só dos governantes. É uma luta de todos nós e que pode salvar a sua vida e a vida de seus familiares e amigos. A gente vai ver agora um pouquinho como é que está hoje, no dia 20 de março de 2020, o contexto brasileiro. Então, atualmente existem 11.278 casos suspeitos de coronavírus no Brasil que estão em investigação e 621 casos confirmados. Já ocorreram 6 mortes devido ao coronavírus. Também tem notícia boa, 2 pessoas já conseguiram se recuperar
da infecção pelo coronavírus, mas 613 pacientes que já estão confirmados continuam ativos, ou seja, continuam com o vírus e, consequentemente, com potencial de disseminação e transmissão da doença. Por isso que é importante, nesses próximos dias, enquanto se consegue controlar essa atividade do vírus nesses pacientes que ainda estão sintomáticos ou assintomáticos, mas que ainda têm como transmitir o vírus, é importante que a população colabore e fique em casa, adotando as medidas de mitigação que foram anunciadas pelos governadores, prefeitos e pelas autoridades sanitárias brasileiras. Observando o mapa aí em relação à situação da transmissão do coronavírus nos estados brasileiros, observamos que 16 estados e o Distrito Federal já possuem casos confirmados do coronavírus. Entretanto, 6 estados e o Distrito Federal possuem casos confirmados com transmissão local, que são Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e o próprio Distrito Federal. E o que é que isso significa, a transmissão local? Na transmissão local é quando ocorre um caso com vínculo epidemiológico a um caso confirmado identificado, ou seja, ocorreu a transmissão dentro do próprio estado e não mais somente casos importados de pessoas que vêm de outros países. Então, esses países que estão sinalizando que já foram confirmados casos com transmissão local são pessoas que pegaram a doença, foram infectadas com o coronavírus dentro do próprio estado, sem necessariamente ter viajado para outro país. E normalmente, em alguns casos, ainda é possível ter o rastreamento do caso confirmado. Mas o que é preocupante é quando se estabelece a transmissão comunitária. Nesse caso, ocorrem casos sem vínculo epidemiológico a um caso confirmado em área definida. O que isso significa? Que a pessoa pega o coronavírus e não sabe como foi que pegou, não sabe de quem foi que pegou, não sabe se entrou em contato com um caso confirmado, não sabe se entrou em contato com um caso suspeito e simplesmente começa a apresentar os sintomas e os sinais. Nesse sentido, ocorre a explosão de casos e aquela curva epidêmica tende a chegar no seu ápice. As medidas de mitigação e distanciamento social são ideais para que, ao chegar nessa fase de transmissão comunitária, tenhamos menos casos, ou seja, o que os epidemiologistas falam de achatar a curva. Então, são essas medidas não farmacológicas que vão reduzir a transmissão, essas medidas que vão controlar e prevenir que outras pessoas se infectem, visto que não existe, até o momento, uma vacina ou um medicamento que seja eficaz para combater a infecção pelo coronavírus. Já foi publicado um artigo em que 2 drogas, inclusive uma que já é utilizada no tratamento da malária, tiveram algum efeito positivo nos casos graves, mas a amostra foi pequena e precisa ampliar mais a amostra para que se tenha certeza realmente do efeito dessa droga na população. Então, atualmente, a forma da gente controlar o coronavírus, achatar a curva, diminuir o número de casos e acabar o mais rápido possível com a incidência de casos no Brasil são essas medidas não farmacológicas ou as medidas de mitigação, que são essas medidas de suspensão de aulas, de creche, fechamento de fronteiras, que os governadores e também os prefeitos estão anunciando. E quais são os objetivos dessas medidas? Interromper as cadeias de transmissão de humano a humano, evitar que uma pessoa contagie outra
impedir a disseminação do Covid em ambientes e em muitos locais, gerando muitos infectados ao mesmo tempo, que vão procurar o serviço de saúde no mesmo momento e esgotando esse serviço, porque não há espaço para todo mundo. Reduzir a intensidade da epidemia e retardar o aumento de casos. Também nesse retardamento do aumento de casos, é possível o sistema de saúde se organizar para, quando ocorrer o pico, estar preparado para o cuidado dessas pessoas que vão chegar precisando da assistência e permitir que os sistemas de saúde se preparem, capacitem seus profissionais para lidar com o aumento do fluxo de pacientes que em uma pandemia será inevitável. Então, a explosão de casos vai acontecer. O que a gente quer é que não sejam muitos casos e que essa curva não seja muito alta a ponto de esgotar, né, o sistema de saúde, como aconteceu na China e na Itália. Vocês viram as notícias que a China teve que construir um hospital em 10 dias para poder atender a demanda das pessoas infectadas com o coronavírus. Então, aqui a gente vai comentar um pouquinho agora sobre essas medidas de mitigação. São as medidas de distanciamento social. Então, é isolar imediatamente as pessoas sintomáticas suspeitas ou confirmadas como infectadas pelo Covid-19, suspender qualquer tipo de reunião ou evento, fechar escolas, creches, shoppings, bares ou qualquer espaço e ambiente com aglomeração de pessoas que possa facilitar a transmissão do vírus, suspender visitas em instituições de longa permanência, inclusive visitas a residências de idosos e a população carcerária. Muitos estados já estão tomando essas medidas porque é a única forma de controlar a transmissão da doença e diminuir o número de casos. Informar a população a situação de casos confirmados e suspeitos para garantir que o público esteja ciente da seriedade da infecção pelo Covid-2019. É também um direito de todo cidadão e todo profissional de saúde saber quantos casos confirmados e quantos casos suspeitos tem no seu município, tem no seu estado. É uma função da vigilância em saúde, inclusive, divulgar essas informações. Assim, a população aceita mais facilmente as medidas de prevenção e controle. E, com certeza, colabora para que a gente saia rapidamente desses estágios da pandemia. A população também pode ajudar fazendo o automonitoramento do distanciamento social. É você, cidadão, cidadã, que vê um bar aberto, que vê um comércio aberto, um shopping aberto, e que no seu estado já foi decretado que durante os próximos 15 dias, enquanto se quebra a cadeia de transmissão do coronavírus, ou pelo menos se diminui o número de infectados, o seu governador, o seu prefeito pediu para que esses estabelecimentos comerciais estivessem fechados, você, cidadão, denunciar e fazer esse automonitoramento. Nesse momento, a luta é de todos nós. E se um não fizer sua parte, a gente não vai ter sucesso e nem vai ser recompensado por esse sacrifício que a gente está fazendo aqui no distanciamento social. Outra medida de mitigação é envolver a comunidade na aceitação dessas medidas rigorosas de distanciamento social. Então, a nossa intenção hoje foi trazer o porquê que é preciso cumprir essas medidas de distanciamento social. Que ou a gente cumpre ou nós vamos viver situações semelhantes que outros países da União Europeia, do continente asiático e até da América do Norte estão vivenciando.
Essa é a importância de você, cidadão, cumprir o distanciamento social e também conscientizar aquelas pessoas que, como falam, não caiu a ficha ainda da seriedade que é a pandemia pelo coronavírus no mundo. O treinamento para a equipe de saúde de todos os trabalhadores dos estabelecimentos de saúde também entra nessa fase de mitigação. Então, a equipe de saúde tem que estar treinada, preparada para fazer o manejo clínico, receber esses pacientes, conhecer o fluxo de encaminhamento de testes laboratoriais, conhecer o fluxo e o manejo clínico para saber quando o paciente é um caso leve, quando é grave, quando deve ficar em isolamento domiciliar ou quando deve ficar em isolamento hospitalar. E eu acredito que isso, com todas as webconferências e cursos que foram aí disponibilizados pelo Ministério da Saúde, por instituições de ensino superior, pelos próprios municípios e governos estaduais, as equipes têm esse conhecimento para o manejo clínico, mas é só na hora que os profissionais vão precisar passar por isso, né, para também aprender, porque é tudo muito novo, é uma doença nova, e pode haver alguma variação entre os tipos de a condição clínica que se apresente aqui no Brasil da condição clínica que se apresentou já nos outros países. Mas não só os trabalhadores de saúde devem ser treinados. Na verdade, todos os trabalhadores, do vigilante a recepcionista, né, a auxiliar de serviços gerais, todos têm que estar cientes das medidas de prevenção e controle do coronavírus. Notificar os casos suspeitos nos serviços públicos e privados. Então, essa notificação tem que ser realizada tanto no setor público quanto no setor privado. A notificação é sigilosa e todos nós temos essa obrigação como cidadãos de realizar a notificação de caso suspeito confirmado e, se possível, entrar com as pessoas que você teve contato para poder avisar que elas fiquem atentas aos sintomas e procurarem também, caso haja algum sintoma, uma unidade de saúde. Racionalizar o uso de EPI. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje? As pessoas, num ato de desespero e pânico, porque ainda não conheciam como funcionavam esses estágios da pandemia e talvez quando os estados começaram a tomar essas medidas para tentar controlar o número de casos, gerou pânico na população, a falta de informação também, correram, né, para as farmácias, os estabelecimentos de saúde e esgotaram, né, os equipamentos de proteção individual. Não faça isso, compre só o suficiente que é para o seu uso, porque vai faltar para o profissional de saúde que está lá no hospital e possivelmente vai precisar atender você ou uma pessoa da sua família. Se o profissional não tiver equipamento de proteção individual, ele não vai trabalhar e, consequentemente, você não vai ser atendido. Então, quem tem estoque de EPI em casa, é de bom tom doar para outras pessoas ou então doar para os serviços de saúde, porque já está escasso nos serviços de saúde. Até porque, como houve essa parada de produção de produção no mundo inteiro, a maioria das fábricas de produtos médicos hospitalares também parou de produzir. E aí vai faltar EPI no mercado. Identificar instalações adicionais que possam ser usadas para a coorte de casos com sintomas leves. Então, o ideal é que o município ou o estado tenha unidades para atender sintomas leves e tenha unidades, e a partir dali daquela triagem, seja encaminhados os casos graves, os que precisam de isolamento domiciliar, os que precisam de uma atenção mais qualificada no hospital. Então, é preciso ter essa unidade que vai receber os pacientes para poder fazer uma triagem e definir o que é leve, o que é moderado, o que vai precisar de atenção hospitalar, de isolamento hospitalar ou de isolamento domiciliar. O uso racional de testes confirmatórios e também utilizar critérios clínicos para diagnóstico do caso. Então, o ideal era que
todo mundo que for suspeito, os contatos dos suspeitos e também pessoas sintomáticas e assintomáticas que se enquadrassem na descrição de caso que hoje a vigilância epidemiológica coloca, fossem testados. Mas, infelizmente, no Brasil hoje não há testes para fazer os exames laboratoriais em massa, ou seja, em todas as pessoas. Então, é preciso racionalizar esses exames e utilizar também critérios clínicos no diagnóstico dos casos. Os sistemas de vigilância são essenciais nessas medidas de mitigação. E eles têm como função detectar rapidamente os casos e avaliar a transmissão na comunidade. A vigilância deve ainda monitorar a intensidade, a distribuição geográfica, o impacto da epidemia na população e no serviço de saúde e avaliar a eficácia das medidas que estão em vigor. É preciso também que a vigilância disponibilize um canal de comunicação de fácil acesso para profissionais e para cidadãos. É necessário um alto grau de compreensão, solidariedade e disciplina de todos nós, para o sucesso dessas medidas restritivas e distanciamento social, que são fundamentais para retardar e reduzir a disseminação do coronavírus no Brasil. Um vírus não é mais forte do que toda uma população unida com um único objetivo: vencer essa pandemia. Faça a sua parte. Valeu, Águias, um abraço e até a próxima. Siga-nos nas redes sociais, pelo Instagram e Facebook. Inscreva-se também no nosso canal.